Missionários da Fé é um projeto que Deus colocou na terra. Atendemos várias famílias e mantemos a obra do Senhor espalhada pelos continentes, nos mais longínquos campos missionários. Precisamos avançar. Ainda há muitos povos para serem alcançados. E você pode fazer parte desse projeto. Missões está no coração de Deus. Seja você também um mantenedor dos missionários da fé. Estão em vários lugares do mundo levando a palavra do Senhor. Entre em contato conosco através das redes sociais ou deste número de telefone. Faça missões você também. Não perca essa oportunidade. Enquanto Jesus não volta, vamos espalhar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Vem fazer missões! Missionários da Fé, anunciando as boas novas de salvação. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, estarmos aqui neste culto, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor nesta noite. Amém, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite que foi feito por intermédio da minha amiga, pastora Lívia, amém, pela confiança do pastor Leandro, desta igreja, amém. Quero louvar o Senhor e feliz em ver e rever alguns irmãos e amigos aqui em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, como o Senhor ele já tem falado conosco aqui nesta noite, poderosamente, porque é tão gostoso quando a gente está assim, num ambiente espiritual e nós vemos o Senhor fluindo, se movimentando e a palavra se encaixando e o Senhor falando, aleluia. Então, estou aqui só para dar continuidade àquilo que o Senhor já está falando nesta noite, amém? Eu quero deixar aqui, irmãos, um grande abraço, os irmãos que não me conhece, eu estou ali no Ministério da Assembleia de Deus e eu quero trazer um abraço da minha igreja na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Isamar, esta igreja, o pastor Leandro, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, João 4, onde está o tema do nosso culto ao Senhor nesta noite. João 4, capítulo 4. Aleluia. É uma leitura bem extensa e por isso eu vou saltear, irmãos, alguns versos, amém? Mas do primeiro em diante, vai dizer assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O versículo de número 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus:
quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. O versículo de número 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, e que falo contigo. 28. Quanto a mulher deixou ao seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Somente até aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero que você só curva a sua cabeça e para que nós possamos fazer uma oração, amém? Pai, nesta noite nós estamos aqui, iremos, Senhor, agora, Senhor, meditar na Tua palavra. Pai eterno, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade. Senhor, abre o nosso coração, nosso entendimento. Senhor amado, não deixando dúvidas, Senhor, mas que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, nos despertando, Senhor, cada dia mais, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Amados irmãos, é uma passagem muito conhecida, mas nós sabemos que os samaritanos e os judeus não haviam entre eles nenhum tipo de relacionamento. Os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos, né? Isto por questões culturais, questões religiosas. Mas os judeus, tanto quanto os samaritanos, também aguardavam o Messias, o Cristo. E quando Jesus ele se apresenta como quem ele é, as pessoas começam a duvidar ou não conhecer quem é este que dizia ser o Messias. Porque os judeus mesmo esperavam um rei a qual pudesse tomar Roma, tomar o trono e se sentar, de fato, um rei com as suas vestes reais, e pudesse ali tomar o seu trono e governar e arrancar aquele povo do governo de Roma, da maldade dos romanos. Mas quando Jesus ele vem e se apresenta, as pessoas começam a tentar entender quem é aquele homem, porque não era o estilo de homem que eles estavam aguardando, não era o estilo de governo que eles estavam esperando. Então Jesus agora começa a mostrar aonde ele andava, como seria o estilo de governo dele. E Jesus começa agora a mostrar como é o reino dos céus. Jesus agora começa a andar e começa a agora manifestar o reino dos céus na terra. E por isso muitos ali duvidaram acerca de quem era o Cristo. Mas agora, olhando para João, o livro de João, a partir do capítulo 1 até o verso 7, nós vemos algo muito interessante aqui no Evangelho de João. O capítulo 1 de João, ele vai falar sobre o batismo de Jesus em águas. O segundo capítulo vai falar da transformação de água
em vinho. O terceiro capítulo vai falar do novo nascimento, da água e do Espírito. O capítulo 4, Jesus encontra uma fonte, ou melhor, oferece uma fonte, que é onde nós lemos aqui o verso 4. O capítulo 5, nós deparamos com uma água, a água do tanque de Betesda, aonde o anjo descia e movia as águas ali, e muitos enfermos eram curados. O capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. O capítulo 7, Jesus, ele diz que quem crer nele, fluirão rios de água viva. Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 7 de João, nós vamos ver falar sobre algo muito incomum, sobre água. E nós sabemos que no princípio, aleluia, o Senhor, ele diz que o Espírito do Senhor, o seu Espírito pairava sobre as águas. Então, o capítulo de João, do 1 até o 7, o Senhor, ele vai mostrar aqui sobre um novo homem, sobre ser um novo homem, e agora o que esse homem deve fazer para entrar no reino dos céus. E o que seria o reino dos céus? Então, quando é Jesus aqui no capítulo 4, e eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo de número 3, já aí nos últimos versos, o 31, e observe, irmãos, esse texto, onde ele vai dizer: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto, ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, o que está sendo falado aqui é algo que vai acontecer logo seguinte, quando Jesus vai passar por Samaria. O capítulo 4, ele começa a dizer que Jesus, ele sai da Judeia para a Galileia, e da Judeia para a Galileia havia 3 caminhos para que ele pudesse chegar lá, mas Jesus escolhe o pior caminho. À vista humana, era o pior caminho, mais perigoso, e na cidade de Samaria, aonde ele teria que passar. E a palavra do Senhor diz que ele era necessário passar por Samaria. E essa necessidade de Jesus fala de quê? De um propósito, porque havia ali uma alma, uma vida, mas não só uma alma, mas o que aquela alma fez através da sua vida. Então, quando Jesus ele vai passando por Samaria e ele chega, ele se depara com esta cena. O texto nos mostra essa cena de uma mulher ao poço, e ela, por costume da época, tiravam água do poço para suas necessidades. E Jesus agora está sentado próximo à beira daquele poço. E aí ele agora começa um diálogo com esta mulher. E Jesus puxa o assunto com ela e diz: dai-me de beber. Mulher, não tem como tu me dares um pouco desta água? Jesus estava com sede. E aquela mulher olha e diz: como pode, sendo tu um judeu, tu me pedes de beber? E aqui nós vemos já algo interessante nesta palavra. Aquela mulher, ela já olha a sua própria barreira, ela coloca na frente. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que o poço, ele é algo interessante. Porque o poço, para que nós possamos experimentar da água do poço, é necessário que nós venhamos cavar o poço. Não é isso? Perfurar o poço, não é isso? Então o poço, ele vem da terra, a água ela jorra da terra. E quando nós lemos aqui o verso 31 do capítulo 3, 32, aqui vai dizer que quem vem da terra é terreno,
E aquele poço estava simbolizando a vida daquela mulher. Uma vida terrena, uma vida carnal, uma vida medida, uma vida limitada. E aí, na conversa que Jesus tem com esta mulher, ele não oferece para ela agora um poço, mas ele oferece uma fonte. E quando, irmãos, eu fui ver sobre a fonte, é algo interessante também. Porque a fonte, ela nasce das águas da chuva, ou seja, daquilo da água que vem de cima. E as águas e o solo recebem esta água. E o texto do verso 31 do 3 diz que quem vem das alturas certamente está acima de todos. Aleluia. Aleluia. Jesus está oferecendo para ela algo diretamente do trono do céu. Algo que ela ainda não havia experimentado. Mas quando Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Eu já vi muitas ministrações a respeito deste verso, desse texto. Aonde muitos dizem que esta mulher era uma prostituta. Outros dizem que de fato 5 maridos. Enfim. Eu consigo, irmãos, entender nesta mensagem que de fato esta mulher, ela teve de fato 5 relacionamentos. Estava no 6º relacionamento. Um relacionamento sem compromisso, talvez. Mas Jesus olha para aquela mulher e ele não enxerga só uma mulher. Ele enxerga uma cidade. Porque quando nós olhamos para essa mulher e a vida dela, e olhamos para Samaria, ela se assemelha. Porque Samaria também, ela já tinha adorado outros deuses. E quando vamos estudar os outros deuses de Samaria, também vai falar de 6 deuses. E os samaritanos tinham seus deuses por maridos também. Então, aquela mulher, o estilo de vida que aquela mulher levava, estava representando a cidade de Samaria da mesma forma. Então, Jesus estava olhando para ela, mas não olhava só para ela. Olhava para uma cidade. E aqui, irmãos, eu quero trazer um pouco aqui o seu entendimento no que a Bíblia ela nos trata sobre princípio. Será, irmãos, que Jesus não tem proporcionado a nós encontros? Encontros estes que muitas vezes nós não estamos reconhecendo o ambiente deste encontro. Porque quando eu olho para a palavra, e muitas vezes olhamos para nós, as nossas vidas, e eu falo, irmão, falo de mim, falo da minha casa. Quantas vezes nós não colocamos o evangelho para nos livrar de muitos problemas, daquilo que achamos que é problema. Muitas vezes nós queremos o evangelho, falar de Jesus como aquele que vai nos salvar e nos livrar, nos dar uma vida plena, sem dificuldade. Não, alguém já falou aqui nesta noite sobre isso. E quando eu olho para Jesus, e a palavra diz que ele era necessário passar por Samaria, por causa de uma alma. Um lugar totalmente improvável para que ele passasse. Ele escolheu lá. Quando eu olho para Paulo
Paulo, irmão, ele tinha de tudo para escolher os melhores lugares para ele ir. Mas ele ia nos piores, aonde ninguém queria ir. Por causa do evangelho. Então, será, irmãos, que nós estamos reconhecendo os encontros que Deus está nos levando e nos colocando por amor do evangelho? E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela entende. Irmão, eu acho incrível esta palavra. Que uma conversa, talvez ali poucos minutos de Jesus com essa mulher samaritana. Engraçado, irmão, que não dá o nome dela. Porque não era sobre ela, era sobre uma cidade. Por isso a mulher samaritana. Então, uma conversa talvez de alguns minutos e aquela mulher, aquela água que vem do céu, ela desce e ela entra no solo do coração daquela mulher e ela se deixa ser inundada por aquela água. E ela entende. E ela larga o seu cântaro e ela agora vai para a cidade. Em contrapartida, nós temos os discípulos que vieram com Jesus. Eu não li, mas está no texto. Os discípulos estavam acompanhando Jesus. Jesus manda eles irem até a cidade, o meio da cidade, talvez o centro da cidade, para comprar comida, comprar pão, comprar alimentos. E que quando aquela mulher ela larga o seu cântaro e ela sai para a cidade também, os discípulos vêm voltando. E eles vêm voltando com alimentos, mas sem nenhuma alma. E aquela mulher larga o seu cântaro. Aquele cântaro, irmão, era para ela ali o objeto que ela usava, o que ela tinha para puxar algo que saciasse a sua sede, as suas necessidades. E ela larga aquilo e vai para a cidade e prega para a cidade e volta com várias pessoas. Irmãos, nós estamos falando de uma mulher que naquela época, uma mulher não tinha vez, não tinha voz, não se falava com homens, não falava em público. Era uma mulher que estava agora falando do evangelho de Jesus Cristo, pregando a uma cidade. Enquanto muitas vezes, irmão, nós estamos olhando para o evangelho e querendo nos livrar dele. E o evangelho de Cristo, o reino dos céus, ele nos torna responsáveis por aquilo que Deus já fez conosco. Eu ouvi aqui a pastora Lívia falando, nós já recebemos desta água, nós já somos a fonte de Cristo. Só que muitas vezes nós estamos como os discípulos, buscando aquilo que alimenta a nossa necessidade. Somente aquilo, irmão, que é para mim. E a responsabilidade do reino, nada. Então, Jesus está mostrando isso. Que o seu reino é responsabilidade. Responsabilidade de almas. Que agora, uma vez, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que agora eu vivo um novo. E que eu ando pela sua palavra. E a palavra de Deus, irmão, ela se movimenta. Então, se a palavra de Deus se movimenta, eu me movimento, porque eu ando no movimento desta palavra. E aonde o Senhor me coloca, aonde o Senhor me leva, eu estou ali para estabelecer o reino de Deus. A irmã Gracilene falou algo aqui, irmão, extraordinário. Que nós estamos aqui para isso. Estabelecer o reino de Deus onde o Senhor nos coloca. E eu vou contar para vocês aqui um testemunho. Eu já contei algumas vezes em outros lugares. O Senhor tem nos levado
a ministrar outros lugares, outras igrejas, outros ministérios. E certa vez chegou uma irmã e me procurou. E ela disse: eu preciso conversar com a senhora. Ouça esse testemunho. E ela chegou lá em casa muito ofegante, falando. Disse: olha, eu queria que a senhora me desse um conselho. Porque a minha mãe mora com um homem há 10 anos. E esse homem, eu, meus irmãos, não gostamos dele, não queremos mais ele com ela. A gente já fez de tudo para ela largar ele. E eu, ouvindo a história. E na hora, irmãos, que a gente começa a ouvir essas coisas, a gente fica assim numa situação, né, pastor Leandro? E você tem que colocar a palavra em cima daquilo ali. E ela começou a falar o que estava acontecendo. A mãe dela estava no hospital, internada pela 2ª vez. Não tinha expectativa dela fazer cirurgia. Mas o médico disse: você vai ficar aqui. E você vai ficar aqui agora até o dia da sua cirurgia. Não sei quando. E ela ficou lá. Uma senhora de 65 anos, talvez. E aquela filha começou a dizer: olha, eu falei: irmã, qual é o problema com este senhor? O marido da sua mãe. Disse: não, é porque ele não trabalha. Eu disse: só isso? A minha irmã, ela tem um sangue muito quente, ela já passou a faca na barriga dele, já quis matar ele. O meu outro irmão queimou a casa dele toda e tal. É forte. Eu disse: sério, irmã, sério. Eu estou falando de crente, irmão. Todos crentes. Inclusive o irmão é até um pastor. E eu comecei a me assustar. Sem saber até o que eu ia dizer. Eu disse: irmã, esse homem, ele maltrata da sua mãe? Disse: não, irmã, que nada, ele está até lá no hospital agora. Cheguei lá, é nega para cá, nega para lá. Eu disse: ficou ruim o negócio aqui para mim agora. Eu disse: então vamos lá. Eu disse: só porque ele não trabalha? Não, eu falei: irmã, esse homem, ele já foi crente. Ah, irmã, ele já foi crente há muitos anos. A mãe dele é crente lá da igreja não sei onde. Eu falei: então ele tem mãe e é crente. Já deu um ponto bom aqui para mim agora. Ela disse: Eu disse: então vamos lá. Eu falei, ela terminou de contar a história. Eu falei: ele bebe às vezes em casa, né? Aquela coisa de homem que não é crente. Eu disse: irmã, eu tenho uma palavra para você. Sabe o que está acontecendo? Você está querendo se livrar da sua responsabilidade. Esse homem, ele está na casa certa, na hora certa, no tempo certo. Mas são vocês, como crente, que não têm entendido o Evangelho de Cristo e não têm revelado Cristo para ele. E ela se assustou, olhou para mim. Eu disse: irmã, imagine a mãe desse homem. Você acha que uma mãe crente que tem um filho desviado, ela não está orando por esse filho? Tá. Então, certamente o Senhor já ouviu a oração dela. Trouxe ele para uma família que tem a mulher crente, os filhos crentes, mora de frente para uma igreja, e vocês estão querendo matar esse homem. Ela se assustou, olhou para mim. Eu disse: a senhora está vivendo a mesma vida, porque ela tem um filho de 18 anos que está afastado do Senhor, da casa do Senhor, e também está vivendo da mesma forma. Eu disse: irmão, você já prestou atenção que você está vivendo a mesma vida?
Imagine o seu filho afastado, está lá na casa da namorada dele, e ninguém lá que é crente gosta dele, quer colocar ele para fora, quer que termine o relacionamento, e a senhora está aqui, meu Deus, tomara que aquela menina leve ele para a igreja, que aquela menina, né, dê um jeito nele, na vida dele. A mãe dele está também da mesma forma do seu padrasto. Ela botou a mão na cabeça, levantou. Eu disse, quantas vezes vocês, irmãos, se reuniram para fazer uma campanha por ele? Quantas vezes vocês se reuniram para fazer um jejum por ele? Quantas vezes ele estava bebendo lá no bar e vocês foram lá buscar ele com amor? Nunca. Eu disse, então, é hora de mudar. Ela levantou e disse, ninguém nunca falou isso para mim, e de fato é verdade. Ela disse, eu vou procurar o meu irmão e vou falar tudo isso que a senhora falou para mim. E nós vamos mudar a partir de hoje. Entende, irmão, como o evangelho ele nos torna responsável aonde o Senhor ele nos coloca? Não é, irmão, um púlpito, não é um microfone. É o encontro que o Senhor ele nos promove. Eu não sei aonde o Senhor lhe coloca, mas o Senhor ele te escolheu para ser uma fonte aos sedentos, a comida aos famintos. Porque o Senhor ele nos constituiu como a sua casa, e na casa de Deus tem pão todos os dias. Aleluia! E quem carrega esse pão, irmão, sou eu e você. Porque a mesa de Cristo está aqui. E aonde eu chego, eu coloco essa mesa. E eu começo a servir aquele que tem fome. Eu começo, irmão, a dar água a quem tem sede. Porque não é sobre mim, é sobre o reino de Deus. É sobre aquilo que o Senhor está fazendo. Não é um reino, irmão, a qual o mundo está esperando. Precisamos conhecer a palavra e entender a revelação de Cristo naquilo que Ele quer nas nossas vidas. Aleluia. Mas quantas vezes nós não estamos entendendo? Aleluia. Quantas vezes, irmão, nós estamos dizendo, não, isso aqui é pouco, eu não quero para mim. Eu sei que Deus tem mais para me dar. Qual é a vontade do Pai? Às vezes, irmãos, nós estamos orando para que Deus atenda a minha vontade. Mas nós não estamos orando para conhecer a vontade do Pai, aquilo que Ele quer. Porque, irmão, se eu ando pela palavra, se eu sei, para eu saber que eu tenho uma fonte de água viva em mim, eu tenho que entender aonde o Senhor está me levando. A irmã aqui que cantou falou que nós somos guiados pelo Senhor, e de fato somos. Mas será, irmãos? Oh, Jesus. Esta mesma irmã, outro dia, no círculo de oração, ela disse, eu quero que a senhora ore por mim, porque eu estou passando por depressão. E quando eu passo por depressão, a senhora sabe como eu fico, eu tenho problemas de enxaqueca e tal. Eu disse, irmã, a senhora sabe que eu não sou bem normal. A minha oração ela é meio diferente. Ela olhou assim para mim e eu disse, mas eu vou orar. A minha oração foi bem curta para ela. Eu disse, Senhor, o Senhor já levou todas as nossas dores. Mas isto não impede que nós venhamos a adoecer. Nós não somos mais condenados por enfermidade. Mas a enfermidade agora, irmã, ela se submete ao reino também. A vontade de Deus. E eu disse, Senhor, a irmã não está entendendo, e nem eu, qual é o propósito dela com essa depressão. Mas mostra, revela o teu propósito para ela. Ela foi no outro dia fazer uma sessão para ajudar o problema que ela estava. E quando ela chegou lá no hospital, ela precisou passar um tempo tranquila, né? Porque ia fazer o
procedimento. E na antessala ela viu a médica dela chorando. Ela se incomodou, levantou, foi lá na sala, bateu na porta, encostou e disse: oi, está tudo bem? E a médica disse: não. Ela puxou, sentou e disse: o que aconteceu? Ela disse: o meu esposo, ele teve um diagnóstico de câncer, saiu agora o resultado. Toda a família está abalada, todos estamos abalados. Eu não sei o que fazer. E ela disse: eu posso fazer uma oração por você? Ela disse: pode. Ela disse: mas antes da oração eu vou ler um salmo para você, Salmo 46. E ela começou a ler o salmo, e ali ela orou. Quando ela terminou de orar, a médica estava diferente, estava mais tranquila, foi fazer o procedimento. Na semana seguinte, ela tinha novamente o procedimento a fazer. Quando a médica avistou ela de longe no hospital, ela disse: ei, ó, mulher, não me esqueci de ti. A palavra está aqui. Ó, tu falou, não foi? Foi Salmo 46, não foi? Deus é meu refúgio, viu? Eu estou seguro e crendo nessa palavra, viu? Eu estou crendo. A mulher que está com o marido com câncer, por causa de uma palavra. E ela chegou e disse: eu quero que a senhora ore por mim de novo. Eu disse: gostou, não foi? Sabe, irmãos, às vezes nós estamos dizendo: Senhor, me cura. Mas às vezes a oração está errada. Senhor, o que tu queres comigo? Aonde o Senhor quer me levar? A quem é, Senhor, para eu chegar? Talvez isso está sendo um veículo, Senhor, para mim. Às vezes eu estou batendo uma porta que não está abrindo, é porque a porta não é essa. Deus, irmão, Ele nos garante o processo, mas Ele nos garante estar conosco. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. O Senhor, Ele nos garante estar conosco. E o que nós estamos fazendo com esta água? Às vezes estamos até nos afogando com a própria água da fonte. Eu preciso entender, irmão, que para eu ser cheio do Espírito Santo, aqui tem algo muito interessante. Efésios 5, 18. Ele diz: não vos embriagueis com vinho no que há de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta água, irmão, é o Espírito Santo que há em mim. E nós precisamos entender uma coisa, que às vezes quando a gente fala encher do Espírito Santo, a gente tem a sensação que a gente fica com a boca para cima assim, a mão, o pé, tudo para cima esperando, né? E olha o texto: enchei-vos. O que é isso? Um ao outro. Isso aqui é comunhão. Quando eu tenho comunhão com o meu irmão, e o meu irmão não é só aqui, meu irmão lá fora. E à medida que eu, irmão, não retenho aquilo que o Senhor já me deu, aquilo vai me enchendo cada vez mais. A mulher viúva procurou o profeta porque ela ia morrer, os seus filhos iam ser levados a cativo. O que o profeta disse para ela? Vai, junta a vasilha vazia. E o que aconteceu? Quando ela vai deitar o azeite nas vasilhas vazias, só tinha, acho que era até esse vaso aqui, pastor. Bem pouquinho assim. Mas ela não ora para encher o vaso. Mas na hora que ela deita o azeite nas vasilhas, as vasilhas vão sendo cheias. Então o mistério, irmão, encher, ser cheio, está na transferência. Você entendeu? Então não espere o Senhor te encher. Vai, porque você já foi cheio. Você já tem uma fonte. Você já recebeu. Aleluia. Seja aquilo que o Senhor quer que você seja. Aonde você colocar o seu pé.
E que nós possamos, irmãos, entender a vontade do Pai, entender a vontade do Senhor, repartir esse pão que é Cristo para aqueles que têm fome. Porque o Senhor diz, aquilo que eu recebi do Senhor, né, vos entreguei. A gente faz tanto essa leitura na Santa Ceia. Mas o Senhor diz que quando Ele deu graças, Ele partiu e diz, fazei isto em memória de mim. Partiu e disse, fazei isto em memória de mim. Então o memorial, irmão, a Cristo não é eu comer um pão para me satisfazer, mas é repartir o pão. Aleluia, aleluia. Por isso que ele diz, aquele que come sem discernir o corpo de Cristo, come para a sua própria condenação. Come para si. Aleluia. Por isso a oração que o Senhor nos ensinou foi esta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando você acordar amanhã pela manhã, não diga, Senhor, abençoa o meu dia, porque você já é abençoado. Senhor, o que tu queres hoje? Qual é a tua vontade hoje? Senhor, abre o meu entendimento e a minha visão, Senhor, para que eu estabeleça o teu reino hoje. Porque você, irmão, é responsável por estabelecer o reino de Deus, o reino dos céus. Quantas pessoas estão passando, já foi falado aqui, quantas pessoas estão vivendo uma vida de inferno. Uma vida, um estilo de vida de inferno. E nós somos responsáveis por estabelecer o reino do céu. Aonde eu chego, o reino, o céu tem que chegar. O meu esposo, ele começou a fazer faculdade esse ano, faculdade de psicologia, e ele chegou lá em casa, o primeiro dia assim, meio assustado. E eu vou encerrar, e ele disse, minha filha, o negócio lá é meio estranho. Disse, o que foi? Rapaz, meus colegas de sala são meio estranhos. É uns assim, uns diz, não me olhe, não mexa em mim, deixa eu quieto aqui no fundo da sala. A outra é meia louca, e outra é tal, e tem uma mãe de santo, e tem não sei o que, minha filha. Eu disse, mas é isso aí. Ele disse, é. Aí ele disse, é minha igreja. Eu disse, é sua igreja. Aleluia. Os encontros que o Senhor nos promove. Você é reino. Você é embaixador de Cristo. O meu filho, nós ensinamos para ele, você é reino de Deus. Nós fomos ensinados, irmão, muitas vezes, a olhar para o mundo e nos colocar assim debaixo de uma, da asa da mamãe, debaixo da Bíblia. Não vai. Não se mistura, não pode. Mas a minha responsabilidade do reino, irmão, com a minha casa, é ensinar maturidade espiritual para ele. Porque ele pode falar, irmão, com um homossexual, ele pode falar com um drogado, ele pode falar com um alcoólatra, eu estou criando ele no evangelho para isto. Para ser o sal da terra, não é para esconder uma lâmpada debaixo da cama, mas para ele alumiar aonde o Senhor levar ele, porque este é o evangelho. E muitas vezes, irmão, nós estamos querendo nos esconder, criar o nosso grupinho. Nós não somos um grupo, nós somos um povo que clama ao Senhor, um povo que, aleluia, oh Espírito Santo. Um povo, irmão, que somos chamados filhos de Deus. E não é, irmão, o mundo que nos amedronta. É a igreja que muitas vezes é tímida, que não avança. E nós precisamos tomar essa responsabilidade do reino, porque nós já somos fonte de Cristo. Você é fonte de Cristo. Assuma a sua responsabilidade no reino de Deus. O Senhor te chamou para mais, para mais.
Não é, irmão, só um trabalho. Não é só um trabalho, é para aquilo que o Senhor te chamou. Que você possa nesta noite sair com a sua visão espiritual ampla. Que você possa sair com o seu entendimento amplo nesta noite. Como um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador é aquele que adora com a visão de Cristo. Com a mente de Cristo. Vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Se a irmã puder cantar aquele hino que você cantou aqui, não o último, mas um outro que você cantou. E eu quero fazer esta oração e em seguida, se a irmã puder louvar, feche os seus olhos. Pai, Senhor, uma vez mais, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, nós não conseguimos viver sem o Senhor. Pai, Tu és, Senhor, este Senhor que nos enche, que nos inunda. Pai, em nome de Jesus, Senhor, olha para o nosso coração nesta noite. Senhor, arranca, Senhor, esta veste do nosso coração que não é nossa. Senhor, esta veste fingida. Senhor, arranca do nosso coração, desnuda o nosso coração, Pai, para que o Senhor venha nos ver por completo. Sonda o nosso coração, Senhor. Não nos deixe lutar, Senhor, com as nossas próprias mãos, mas nós queremos, Senhor, carregar o Teu fardo que é leve. Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda a trilhar, Senhor, o caminho do reino, o caminho, Senhor, da salvação. Senhor amado, revelando, Senhor, aonde quer que o Senhor venha nos levar. Senhor, nos permita encontros de salvação, encontros do Evangelho. Senhor amado, abre o nosso entendimento. Queremos mente de Cristo, visão, Senhor, de Cristo. Nos faz ver como o Senhor vê, nos faz amar como o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, que nós venhamos sair daqui, Senhor, responsáveis, maduros, Senhor, no Evangelho. Senhor, nós assumimos o Senhor. Nós assumimos, Senhor, o pão, Senhor. O pão, Senhor, a ser dividido. Nós assumimos esta responsabilidade de graça, de repartir. Oh, Espírito Santo, leva-nos, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. Senhor, meu Deus, nos estica. Senhor amado, Pai, como flecha na mão do guerreiro, nós somos os Teus filhos. Estica-nos, Senhor, e nos lança, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. Oh, labasuriana, labalabachória, imanda, labasuriana, labachória. Senhor, renova o ministério aqui nesta noite. Renova, Senhor, os dons nesta noite. Renova, Espírito Santo, nesta noite. Renova, Senhor, agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós choramos, Jesus. Oh, labasuriana, labachória. Conte esse louvor nesta noite. Conte esse louvor. Oh, sim, Jesus, nós queremos. Com águas vivas, restauram o cheiro. Sim, Jesus vai restaurando. Vai restaurando, Pai. Para o Teu louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Pai. Gratos, Senhor, somos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Com um jardim